Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para a gente lidar com o capítulo 40 do livro de Gênesis. Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai ver que quem espera sempre alcança. Mas ainda não alcançou, então, Carol. Continua preso. Ah, então quem espera só. A gente não sabe ainda se vai alcançar. No máximo o fundo do poço, né? Olá, bom dia a todos. Capítulo 40 de Gênesis. A história vai se desenvolvendo, introduzindo alguns novos elementos importantes aqui. E é interessante a gente ver como esse desenrolar da vida de José vai se tornando cada vez mais atrativo para o leitor aqui, né? Muito bem, nós estamos lendo na NVT, como você já sabe, muito obrigado, editora Mundo Cristão. Nós decidimos quebrar esse texto, apesar do capítulo ser curto, em 3 partes. A gente vai na primeira parte até o verso 8, depois a gente vai até o verso 15 e aí até o final. Lembrando que a trilha sonora que a gente usa aqui, a menos das pontas, eu sempre dou crédito a Maria Lídia, a pianista, mas as pontas, como você já ouvinte dos outros programas do Ictus Podcast sabe, não é áudio dela não, tá? É só o miolo aí do programa. Mas obrigado, Maria Lídia, por emprestar pra gente a trilha sonora e convido vocês, ouvintes, a gente sempre convida, mas tem tanta gente que ouve e não participa, né? Participem lá do Telegram com a gente, basta você ter o Telegram instalado. E aí a gente conversa por lá, não só vocês com a gente, mas vocês com outros ouvintes sobre os textos que a gente tem lido e sobre experiências bíblicas e experiências dentro das suas igrejas ou dúvidas. É um espaço aberto para a gente se integrar aí, para a gente se conhecer um pouco melhor, tá bom? Para participar, t.me/leitura bíblica comentada lá no Telegram. É isso, a gente definiu que eu vou ler a última parte, é isso? Isso, eu começo. Então vamos começar com a voz da manhã do Thiago Moreira. Voz da manhã? Agora eu pensei se você não é um parente do famoso Cid Moreira, né? Tem sobrenome e a voz muito parecida, né? A voz da manhã, bem de manhã, assim, quando eu acordo, é mais rouca, assim, um pouco, mas... Versículos 1 a 8, vamos lá. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os 2 oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os 2 estavam perturbados e perguntou: "Por que vocês estão preocupados?" Eles responderam: "Esta noite nós 2 tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam." "A interpretação dos sonhos vem de Deus", disse José. "Contem-me o que sonharam." E se algum tempo depois do início, dá pra vocês a ideia de que passou tipo anos? É difícil, né? Porque o termo é bem genérico aqui, bem vago, né? E vai aparecer essa questão de tempo mais de uma vez aqui nesse capítulo, né? E esse tempo não definido, né? Quanto tempo se passou exatamente, às vezes a gente não sabe, né? Algum tempo, ele é uma palavra bem... Até no original mesmo, né? É complicado, ela é bem né? genérica. Eu me apeguei isso porque acho que a primeira leitura que a gente faz, a gente imagina alguns dias ali. Né? Porque a gente tá lendo rápido. Mas eu tendo a entender hoje que esses dias talvez sejam anos, não sei. Porque, literalmente, se você pegar uma versão mais antiga, por exemplo, a atualizada, ela traz a seguinte ideia: passadas estas coisas. É assim que ela apresenta. Que também é... Né? Também é genérico. Uma forma de fazer uma transição na narrativa. Ou seja, o capítulo anterior terminou com José na prisão
e agora a próxima cena apresentada é essa. Mas qual é o intervalo entre uma coisa e outra? A gente não sabe. Então, o que me dá talvez algum indício, se bem que não sei, é o começo do próximo capítulo, que vai informar, né? 2 anos inteiros se passaram. Eu não sei se isso implica pra gente que talvez aqui não tenha sido tanto, ou que, a escala de tempo é ano mesmo. Não sei. A gente tem alguns indícios de tempo, né, que talvez dê pra gente tentar limitar um pouco. A gente sabia que José, quando foi vendido para o Egito, tinha 17 anos. Acho que foi isso que a gente leu. E quando ele chega lá no topo, né, de ser o vice-regente lá do Egito, ele vai ter 30. A gente vai chegar nisso aí ainda. Então são 13 anos, desde a chegada no Egito até ele estar lá no topo. Isso antes da fome. Antes da fome. Quando ele chega lá para ser o vice-regente do Egito. Então passaram-se 13 anos. E a gente não sabe quanto tempo ele ficou no Potifar lá, né? Porque deu tempo dele ser abençoado, de perceber que as coisas melhoraram muito. Então também não foram poucos meses, exatamente, né? Então você tem esse intervalo aí que a gente não sabe exatamente, né? Desde a chegada dele até a ascensão dele, né, como um governador ali no Egito, passaram-se 13 anos. Mas o quanto foi em cada espaço, quanto tempo na casa de Potifar antes de ser preso, quanto tempo, é um pouco mais difícil, né? E a gente viu que essa prisão para qual o José foi mandado é uma prisão mais, não vou dizer sofisticada, mas ela não é para qualquer... Pé rapado. Isso, que a gente até tinha brincado, né, que são pros colarinhos brancos, mas é para quem tem curso superior, né? Que fica ali, né? É a casa do capitão da guarda, né? Não é qualquer lugar. Se bem que o José vai chamar esse lugar de masmorra daqui a pouco, né? É isso, aguardemos. O que é descrito no capítulo anterior, que nós comentamos, é que era a prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. É como é descrito lá. Parece que é uma prisão, alguns comentaristas sugerem que é uma prisão meio política, inclusive. Até pelas 2 pessoas que foram presas aqui, porque, de novo, a gente precisa sentar e estudar o capítulo, né? Pra gente começar a pensar um pouco além da leitura inicial que a gente costuma fazer sempre. É o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Pensando num faraó, são pessoas que têm muita importância porque eles poderiam envenenar o rei, né? Pois é. Pensa, sei lá, no qualquer outro chefe de estado aí, chefe de exército, chefe de qualquer outro ministério aí. Eles não têm ação tão direta contra a vida do rei, ou pelo menos tão facilitada. E foi legal de pesquisar, tentar descobrir por que eles, a tradução aqui foi ofenderam, né? Mas esse ofenderam parece que é um termo bem forte, tá? Não é um negócio que, eles fizeram nada, ok. Eles foram presos, provavelmente para começar um inquérito. E o que aconteceu? Tem alguns comentaristas que defendem, por exemplo, a ideia de que o copeiro envenenou. E aí outros... É legal de ver a briga deles, né? A gente não acompanha, mas é muito interessante ver. Porque é tudo especulativo, não tem jeito, não tem como fugir disso. Mas uns falam, não pode ser tão grave assim, porque ele já seria morto na hora. Provavelmente o que aconteceu foi que ele deixou cair alguma coisa, algum animal dentro da taça do rei. E aí o rei ficou furioso e tal. Enfim, monarcas podiam fazer isso, né? A vida das pessoas, principalmente quem trabalhava para eles, estava na mão deles a qualquer momento para fazer o que quisesse. Um pouco diferente do que é hoje, né? A gente vê isso no final do capítulo, inclusive, né? Quando a gente chegar na leitura lá, a gente vai ver isso acontecendo. Eu li alguns comentaristas que dizem que... E o termo, como você falou, o termo é bem forte mesmo. O termo, literalmente, ofenderam ali, é pecaram. É o mesmo termo que José usa no capítulo anterior lá para falar como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus. É o mesmo termo que é usado aqui para falar que o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam ou pecaram. Mas eu li alguns comentaristas também falando, olha, é difícil a gente precisar o que foi, porque o faraó tinha mesmo esse aspecto meio tirano. Então poderia ser simplesmente o fato deles terem de alguma forma desagradado o faraó. Né? Tinha um cabelinho no pau do faraó. Pode ser lá. Desde uma conspiração contra até... E provavelmente, o que o texto, apesar de não mostrar o que foi, provavelmente o que a gente vai notar ao final do capítulo é que um deles estava envolvido em algo grave e outro não. Sim, sim. Porque um é absolvido e o outro é culpado, né? Uhum. Sim.
Eu sempre tive a tendência de ler esse texto como, o faraó escolheu o copeiro porque gostava mais dele. Mas acho que não, né? Acho que ele, depois desse inquérito, absolveu um e condenou o outro. Acho que vai muito além de gostar, porque, como você falou, são duas posições de precisa ter muita confiança, né? Eram altos oficiais, não eram simplesmente escravos empregados de faraó. Eram pessoas que envolviam a confiança, porque eles eram responsáveis em provar a comida, em preparar e provar a comida que o rei, né, que o faraó ia comer. E naquela época, quem já assistiu o filme, já leu a história, sabe que muitas das vezes era através do envenenamento que você matava um rei para assumir o poder, né? Era o jeito mais escondido, né? Agora, um detalhezinho aqui que a NVT mudou e que eu estranhei, desde pequeno eu sempre li padeiro mor e copeiro mor. Sim. E na minha cabeça, mor é o top, né? O topzera. E é chefe, né? Ou alguma coisa relacionada né, a essa palavra. E aí ele trouxe aqui, não foi mor. E aí isso estranhou aí pros meus olhos, meus ouvidos. Nada demais. Mas a ideia é essa mesmo. Ele traz como chefe, né, não é isso? Chefe dos copeiros e chefe dos padeiros. Isso. A ideia é justamente essa que aparece é o líder, né? O primeiro dos. Como se fosse algo assim. No verso 4, inclusive, a gente volta a falar de tempo, né? Porque se a gente começou com algum tempo depois, no 4 eles ficaram presos por um bom tempo. E de novo, a leitura a gente passa batido e acha que, na primeira semana ali eles já tiveram um sonho e já aconteceu. Mas pelo jeito não, né? Ficou ali amargando, sei lá, meses, não sei. Então, novamente é aquela outra alusão que eu falei que o texto faz para um tempo vago. Por algum tempo. E fala quanto, né? Não sabe, o texto não quer revelar aqui pra gente, mas a NVT até já nos traz uma indicação um pouco, uma interpretação, pelo menos um pouco de que foi algo longo, porque ela traz um bom tempo, né? Nas versões, em outras versões mais antigas, só fala, por exemplo, algum tempo. Aliás, Thiago, eu queria levantar uma bola que a gente já mencionou algumas vezes em outros episódios, mas eu acho que a gente nunca foi a fundo, talvez não o suficiente, pra gente explicar bem para as pessoas que estão ouvindo a gente esse esquema de tradução literal, de tradução interpretada e tudo mais. E eu percebi isso muito forte no verso 7. Eu depois vou querer voltar um pouquinho para falar um pouco sobre José, mas eu acho que a gente está num momento legal para fazer isso. Eu vou reler na NVT o verso 7, porque assim, lembra que o original, ele não era separado por versículo. Mas quem faz a tradução convencionou isso. Então todas as traduções obedecem a mesma quebra de versículo, normalmente assim. Mas se eu pegar, por exemplo, o versículo 7 aqui dessa NVT e o versículo 7 de outras traduções, vai ser sempre o mesmo trecho, ou pelo menos quase sempre o mesmo trecho. Então eu vou ler o 7 aqui só para vocês verem. Imagina que tem um texto lá, então, no hebraico, e aí a pessoa vem traduzir. Eu tenho várias opções, várias escolhas de tradução. A NVT escolheu o seguinte: e perguntou, por que vocês estão preocupados? E acabou o verso 7 para ela. Você tem fácil aí outras traduções mais clássicas no português, Thiago? Eu tenho a atualizada mais fácil aqui, que diz o seguinte, versículo 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Olha quantas palavras foram omitidas na NVT. NVI. Vai lá, NVI. Por isso perguntou aos oficiais do Faraó que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? A Revista e Corrigida, que é um pouco mais antiga. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E aí, se você pegar a nova tradução da linguagem de hoje, ela vai ser bem mais parecida com a NVT, com esse resumo do texto. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? E só, né? E aí eu fiquei me perguntando, o que dá de licença para NVT ou para essas que vão para um texto não tão traduzidos, mas mais interpretados? Por que elas decidem omitir, por exemplo, esse começo de versículo, que fala de novo que foram os oficiais, que falam de novo que eles estavam presos como José? Eu entendo que é justamente porque já falou pelo menos uma ou duas vezes antes, e aí no texto original, e original tô querendo dizer o hebraico aqui, ele fala de novo. Tanto que as que têm
respeito, eu vou usar isso porque acho que é isso que elas, o objetivo delas mesmo, um respeito maior pela literalidade do texto, elas tentam trazer quase palavra por palavra do hebraico, mas de alguma forma trazendo uma fluência para o português. E aí é gosto, né? E mais do que gosto, eu acho que é importante para nós cristãos que estamos lidando com a Bíblia, a gente ter mais de uma tradução. Porque às vezes você vai falar, pô, não precisava ter tirado, né, NVT. Porque se o texto repetiu, e a gente já passou em outros capítulos falando da importância da repetição, para memorização, para tantas coisas, por que ela não quis repetir aqui? E de novo, as pessoas que fizeram a tradução, elas têm que optar por alguma coisa. A NVT aqui optou pela fluência do texto. As outras, que mais antigas aí que o Thiago leu, optaram pela literalidade da interpretação. A gente não precisa ficar refém de um ou de outro, a gente pode ter todas, ou pelo menos uma boa parte delas. E hoje em dia existem recursos, né, na internet, em softwares, que você consegue abrir numa tela várias versões. Né? É o que eu tenho aqui, por exemplo. Então eu abro e aparece aquele versículo em diversas versões. Você consegue isso gratuitamente na internet hoje. O que facilita muito o estudo da Bíblia. E o que eu estou falando é muito interessante, porque tem versões que vão prezar mais. Isso é uma filosofia de tradução mesmo, tem estudo sobre isso, né? Então, alguns prezam mais pela literalidade do texto e outros prezam mais pela fluência e entendimento do texto para o ouvinte, o leitor moderno. Então, não é uma questão de certo ou errado aqui, nem de condenar uma ou achar que uma é superior à outra, mas é entender que existem opções visando o público-alvo e que quando você consegue somar as diversas possibilidades que existem, provavelmente você vai ter um entendimento melhor do que você ficar apenas em uma. Você pode ser Caxias o suficiente para falar, não gosto de nenhuma dessas opções, aprender hebraico e ler no hebraico, né? Por que não? Pronto. Não, a gente ri, mas tem gente que faz isso mesmo. Eu sei. A questão é você também não virar aquele chato que fica, não, porque essa tradução é a certa e a outra é errada. E infelizmente a gente tem histórias aí, movimentos na história do cristianismo pró isso, não só no Brasil, mas Estados Unidos, por exemplo, gastou acho que mais de um século nessa briga aí. E tem cisão assim entre grupos, porque não, a minha tradução é essa e a outra tradução é aquela. Não, porque essa é a certa, essa é a errada. Evita usar esses termos certo e errado, porque quero crer que ninguém que gastou um bom tempo da sua vida trabalhando no texto bíblico tinha a intenção de estragá-lo. Do mesmo jeito que a gente aqui está gastando 20 anos da nossa vida, nosso objetivo não é macular, muito pelo contrário, sabe? É somar dentro da coisa. É isso, foi um longo parênteses, mas eu acho que foi um capítulo curto o suficiente para a gente poder discutir sobre isso e trazer um exemplo bem claro, assim, concreto para as pessoas entenderem. Legal. Voltando lá pro José, a gente vê que ele realmente ganhou o respeito lá do dono da prisão ali, né? Do mesmo jeito que ele tinha na casa de Potifar, e como provavelmente era uma prisão só de homens, não tinha uma mulher pra ficar se jogando em cima do José e estragar tudo, né? Quer dizer, eu não sei se era só de homens, né? Mas pelo menos não relata nenhuma mulher. Eu acho que antes de entrar nos sonhos, é interessante a gente ver duas coisas aqui. Primeiro que o faraó, ele se enfureceu, né? Se irou contra aqueles homens. A gente falou a questão do tempo, a gente não sabe quanto tempo passou. Mas foi tempo suficiente para José ganhar lá o favor do carcereiro, como a gente viu no capítulo anterior. E agora José é colocado como responsável de cuidar desses dois altos oficiais da corte de faraó, né? Então José já tomou uma posição muito importante na prisão lá. Ele é o responsável em cuidar desses dois homens que eram super importantes até outro dia dentro do governo de faraó. Então você vê que aquilo que aconteceu com José na casa de Potifar, dele subir de cargo lá, ser abençoado, e acontece na prisão, como o capítulo anterior já tinha destacado. E aqui José se torna responsável de cuidar desses homens importantes. E é interessante porque quem colocou esses homens sob a responsabilidade de José? O capitão da guarda, né? Eu fiquei me perguntando se era Potifar. Então, tem uma discussão sobre Parece, isso, porque né? é a mesma descrição dada lá no capítulo 39 para falar de Potifar, capitão da guarda. Se você for lá no versículo 1, vai falar que Potifar, um oficial egípcio, era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. E eles foram mandados para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda, que é justamente para onde José tinha sido enviado antes. Então parece ser o Potifar mesmo. Alguns defendem que é o mesmo Potifar, alguns defendem que esse título era usado para mais de uma pessoa e tal.
Mas se for o Potifar, é muito interessante. Porque lembra que a gente falou que Potifar talvez estava meio que desconfiando da esposa, né? Será que José conseguiu reconquistar o favor de Potifar? Não no sentido de ser tirado da prisão, mas de ser alguém ali que era quase um dono da prisão. Né? Só não podia sair dela. Só não podia sair, né? Mas que cuidava de tudo lá. Sim, sim. Eu acho que era Potifar, sim, cara. Pra mim não faz sentido não ser. Acho que o texto dá muitos indícios de que é pra não ser. Mas aí a gente tem os sonhos, né? E é interessante que o sonho é recorrente na história do José. Quando eu tava nesses sonhos aqui, a gente já vai entrar nas interpretações, mas me lembrou muito do Daniel, cara. O Daniel bíblico, tá? Não o Daniel meu filho. Mas tem muita relação mesmo. Porque lá vai ter uma outra história sobre sonhos, só que lá o rei não vai ser o rei. Ainda vai aparecer o sonho do rei, não nesse capítulo, né? Mas aqui as pessoas vão e contam o sonho pro José, né? Lá no caso do Daniel, o rei fala, ó, eu sonhei um negócio... Preciso que as pessoas venham interpretar o sonho. Ah, o que você sonhou? Não. Se você é um bom intérprete de sonhos, me diz você o que eu sonhei. Eu falei, ô louco, mano. Mas é interessante, porque casa com o que o José tá falando aqui, né? Ué, a interpretação dos sonhos não vem de Deus? E se eu sou um intérprete que vem de Deus, pra mim é tão fácil interpretar quanto dizer o que você sonhou, porque não vem de mim. E é interessante começar a estudar sobre esse assunto, sobre sonhos, porque parece que existia na época quase uma ciência atrás disso, né? Tinha livros de sonhos, as pessoas eram treinadas para serem intérpretes de sonhos, era uma profissão, né? Que as pessoas buscavam. Tem um nome disso aí, né? Que chama oniromancia, ciência de interpretação dos sonhos. Claro que não tinha esse nome na época, mas era algo que já existia no Egito. Essa ideia dos sonhos como... primeiro vindo de deuses, na cultura egípcia, lógico, né, politeísta, e que determinava e revelava o futuro. Então eles tinham isso em mente, e aí se desenvolveu ao longo da história, não sei se na época de José já tinha, várias formas, né, e livros mesmo, né, como o Tan até mencionou, de como alguém deveria interpretar um sonho. Então era algo importante para eles. Esse conceito do sonho como uma revelação divina relacionada, profética, né? Relacionada àquilo que vai acontecer ainda. E como você falou, na vida de José isso já aconteceu uma vez. E é interessante, né? Vai acontecer no futuro com outros personagens aí, né? Mas já aconteceu com ele um sonho que causou todo um problema, que levou ele lá pro Egito, inclusive. Mas agora tem dois novos sonhos em que José está envolvido aqui para a interpretação. E eu acho que todo esse contexto dá um peso muito maior para a frase do José quando ele diz a interpretação dos sonhos vem de Deus. Que é meio que romper com o senso comum ali, as ciências da época, para falar, olha, não é por aí, eu não vou usar um manual de interpretação de sonhos. Eu não vou usar o estudo sobre isso. Isso pertence a Deus. E trazendo um paralelo para os nossos dias, porque a gente passa batido também nesse texto, seria como alguém falar, olha, o sucesso de qualquer empreitada, sei lá, comercial, financeira ou qualquer coisa assim, qualquer coisa que você planeja para sua vida, o sucesso depende de Deus. E a gente tem vários textos bíblicos ensinando a gente sobre isso. No entanto, as pessoas hoje ficam atrás da fórmula do sucesso, né? Até hoje, para qualquer coisa. Mas não, olha, a bênção ou a maldição, o sucesso ou o fracasso vem de Deus. Óbvio que a gente tem que usar a nossa sabedoria, os conhecimentos que são adquiridos e tudo. Mas no fim de tudo, é Deus que vai abençoar ou tirar a mão. E aí entra o paralelo que você citou com Daniel, né? Porque Daniel faz a mesma coisa lá. Né? Outro contexto, tudo, né? Época, tudo diferente. Mas como um estrangeiro interpretando um sonho ali e dando crédito a Deus. Deus é quem revela. Sim. E aí você vê a preocupação, né? Como chefes ali, né? O copeiro, o padeiro, eles ficam preocupados, né, com o sonho. Você vê como isso já era comum, porque não era, simplesmente sonhei, ok, é um sonho.
eles ficam preocupados com o que está acontecendo. E aparentemente eles tentaram essa resposta com outras pessoas antes do José, né? Tanto que no 8 eles dizem, né? Ninguém sabe nos dizer o que significam. Exato. E eles ficam abatidos, você vê, né? Porque o semblante deles está triste. Sim. Eles falam, olha, a gente tem um sonho e não tem ninguém que possa interpretar. Ou seja, isso era para eles era algo que trazia muita aflição. Ou seja, tem algo aqui que talvez vai revelar o que vai acontecer com a gente não sabe e ninguém pode nos ajudar. Não contavam com a astúcia do José. Do verso 9 ao verso 15, vamos lá. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, exprimi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse, este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire desse lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Eu tenho aqui uma pequena questão. Obviamente que é muito interpretação, mas é uma questão. José, em nenhum momento, ele fala, peraí, deixa eu consultar meu Deus, deixa eu pensar aqui, deixa eu conversar com ele, pra ele me dar a interpretação do sonho. É verdade, na lata, entendeu? Pá! Parece que é mesmo. Será que era o dom espiritual dele? Será que interpretar sonhos é um dom espiritual que ainda existe? Não sei. Bom. Mas é verdade, né? Parece que ele manja. O que me faz pensar, Carol, se quando ele relata os sonhos pros irmãos e depois pro pai, se ele já não tinha interpretação também, viu? Apesar dela ser muito óbvia, né? O que faz... Eu acredito que tinha, porque todo mundo entendeu, né? Enfim, era uma interpretação bem óbvia. Mas o que faz dele realmente é aquele mimadinho que vem tirar... se colocar acima dos outros ali, na frente de quem já não gosta dele, né? Não, e eu acho que isso tem muito a ver com aquele primeiro sonho, Tan. Porque se José tem a confiança de que Deus é quem revela a interpretação e que Deus, evidentemente, se revela, cumpre, ele tinha a esperança e expectativa de que o sonho dele ainda se tornaria real. Para isso ele tinha que ser levado em algum momento. Exato, né? Então nota aqui, certamente ele não sabe como isso vai acontecer ainda. Mas José tinha uma promessa, em forma de sonho, mas ele tinha uma promessa divina. E isso é fundamental. E a gente percebe a preocupação dele de ganhar espaço no governo de algum jeito, né? O faraó precisa saber de mim. Sim, aqui. Mas a impressão que eu tenho dele querer falar com o faraó é o que eu penso, tá? Ele fala que, né, como eu fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e eu tô aqui, talvez o faraó me libere, porque, afinal de contas, né, eu fui trazido à força, né? Não sei, na minha cabeça... eu preciso ser lembrado que eu tô aqui, é isso que ele diz, né? E é interessante o detalhe que a Carol trouxe pra gente, porque eu não tinha realmente me detido a essa questão, né? Não há um período ali de oração, consulta ao Senhor, né? É algo bem dinâmico aqui, né? É claro que é uma narrativa e talvez tenha uma aceleração aqui da narrativa para fins didáticos, mas é interessante porque os chefes lá eles contam e José já vai interpretando, né? Começando aqui pelo copeiro, né? Sabe o que ia ser legal? Apresentar esse texto a primeira vez para alguém que não conhece a história, sem dar a interpretação, para ver se a pessoa consegue sacar por ela mesma a interpretação do texto. Eu sempre penso isso nesse tipo de texto, sabia? Eu acho. Eu acho que não ia ser. Eu acho totalmente inviável, né? Né? As pessoas da época lá que estavam mais acostumadas com a cultura não conseguiam, só José conseguiu. Não, eu tô dizendo isso porque depois que você lê a interpretação,
O que vem na cabeça, pelo menos na minha, é... claro que era isso, é óbvio. né? Mas será que é tão claro? Nossa, eu tenho a isso? sensação inversa. Eu tenho a sensação, nossa, eu nunca ia mesmo? achar que era isso. Olha só, nunca conversei sobre isso com ninguém. Eu sempre pego, a menos do sonho de Daniel, assim, mesmo lendo a interpretação hoje, eu falo, que viagem. Porque tem uns elementos aqui que parecem fáceis, mas... Sim. Legal, vamos começar do copeiro, foi o que a gente leu. Você tem lá uma videira, 3 ramos. Eu nunca pensaria que 3 ramos são 3 dias. Tem que ser alguma coisa, pode ser né? 3 anos, pode ser 3 horas. Como eu vou saber que são 3 dias exatamente? Pois é. Ou que 3 tempos. ramos significa uma questão de tempo. Uhum. Se eu visse 3 ramos, eu não imaginaria que seriam 3 dias, né? Eu acho que, pelo menos, eu sou muito ruim pra isso, né? De interpretar. Mas quando vier o sonho do faraó, 7 vacas, de novo, é 7 tempos, né? Tá certo que não são dias anos, ali, mas... Exatamente, então varia, né? Então, como eu vou saber que 3 ramos são 3 dias? Aí ele tem na mão o copo do faraó, toma um dos cachos, espreme o suco na taça, coloca na mão do faraó. Ok, você pode até pensar, ok, ele voltou a servir o faraó, era a função dele. Sim. Isso é possível de você interpretar. Mas para mim se torna mais complexo, eu não vou adiantar porque a gente vai ler daqui a pouquinho, o outro sonho. Porque para mim sempre soa igual. Se eu fosse interpretar os dois, eu ia falar, os dois é a mesma coisa. Exatamente. E é o inverso. Aliás, o padeiro também achou que era a mesma coisa, tanto que ele se empolgou de ouvir isso. Né? Exatamente. Se deu mal. Aí a Carol rindo da desgraça. Gente, nem fala, porque quantas vezes o pessoal vai me contar coisa triste e eu começo a rir, mas eu não rio por causa da situação, eu rio porque eu fico nervosa. Carol é aquela pessoa que ri quando alguém cai na rua. Nossa, ninguém entende isso. Ninguém entende. Não, todo mundo sabe que a primeira coisa é falar, machucou? Não, agora tudo bem. Pode Ai. E aí o texto começa a dar interpretação, né? Olha, 3 dias, né? O faraó... Tem um detalhe aqui, né? Quando diz o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros, literalmente, seria o faraó elevará a sua cabeça. Que é importante para o que vem na frente. Exatamente, é um paralelo com o que vai vir depois com o padeiro. Paralelo não muito Guarda bom. no bolso essa informação. Não muito bom, mas tem um paralelo com o que vai vir com o padeiro, né? Então, elevará a sua cabeça de volta ao cargo de chefe dos copeiros. E aí, como já mencionamos, né, o pedido de José. Tem um detalhe aqui que eu descobri que foi... Sim, sabe que a Carol que gosta de fazer essa onomatopeia aí. É a cabeça explodindo. Isso. No finalzinho aí do verso 15, ele diz, o 15 inteiro. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus. Lembra que essa palavrinha hebreus, ela aparece poucas vezes, acho que apareceu 2, 3 no máximo. É a mesma quando falou lá Abraão ou hebreu. E lembra que os hebreus também eram mal vistos pelo povo do Egito. Mas eu só quis trazer esse hebreus aqui, mas o que eu quero destacar é o que vem a seguir. E agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. As traduções mais antigas colocam aqui nesse calabouço. E alguns comentaristas começam a falar, tá vendo, José começou a mudar de prisão porque não era um calabouço e agora era. Mas se você for no texto original, no hebraico, a palavra para prisão, ou algumas para calabouço aqui, é poço, que é exatamente a mesma que foi usada no capítulo 37, quando os irmãos jogaram ele no poço, que a gente traduziu aqui como cisterna seca, mas é a mesma palavra. E eu achei isso um brilho literário muito legal e eu realmente acredito que não é à toa que a palavra é a mesma. Sim, e geralmente era esse lugar mesmo, que era um lugar para impedir a fuga também, né? Você colocar uma pessoa num poço, ela não tem como sair de lá, né? A não ser que alguém a retire. Não é fácil sair de lá, né? É que nem aquele filme do Batman, né? O terceiro. Do Batman. É isso que eu pensei. Que as pessoas têm que tentar sair daquele poço lá, né? Bom filme, inclusive. Apesar do segundo ser melhor. Trilogia sensacional. Minha esposa sempre briga comigo. Você vai assistir esse filme de novo? Você já sabe filme as bom, a falas gente vê de cor. novo, né? Pois é.
É interessante, só pra gente fechar e seguir aqui, eu pensei que você ia comentar isso quando você falou da terra dos hebreus, porque, teoricamente, os hebreus não têm terra ainda, né? É verdade. Eles são estrangeiros, é quase uma declaração de fé aqui, né? Mais na promessa de Canaã ali ser a terra dos hebreus, Sim. do que na realidade ainda, né? Eles ainda são meio que estrangeiros na terra, né? Peregrinos ali. Mas uma questão que eu acho interessante de destacar no texto é quando José fala no final, onde fui lançado sem motivo justo. A consciência de José é interessante aqui, porque nós vivemos numa sociedade que, apesar de termos muita corrupção, nós temos essa questão de justiça. Quando alguém, por exemplo, é preso e depois se descobre que é injustamente, isso traz toda uma comoção. E existe um clamor por justiça, mesmo numa sociedade corrompida, né? Pelo pecado. E é interessante que José está aqui preso injustamente, mas ele não em nenhum momento é alguém revoltado, né? Na primeira parte até a gente já falou, eles estão... Porque vocês estão preocupados. A impressão que dá é que o José não está. Ele é sempre apresentado como alguém sereno, trabalhador, próximo de Deus, não alguém que se revoltou com Deus, porque Deus permitiu isso, tal. Não, próximo de Deus, sob a bênção de Deus, mesmo numa situação de injustiça. Teve um comentarista que eu li sobre essa parte, que ele fala que tem 2 episódios na vida de José, onde se você quiser colocar o José como alguém irritado com Deus, são 2. Um é esse, onde ele fala, eu fui trazido à força da minha terra natal, mas eu prefiro ler como você falou, nele como uma confiança. Ele tá tentando dizer, olha, tá tudo errado, eu tô injustamente aqui nessa prisão, mas eu não acho que foi exatamente uma revolta dele. E a segunda que o comentarista menciona é no momento em que o pai dele, o Jacó, vai abençoar os filhos e inverte os 2. E aí ele fica irritado com o pai e fala, pai, não é assim. As 2 vezes em que mostra o José um pouco reativo. Mas eu não sei se concordo com ele, não. Acho que não. Acho que não. Será que quando ele fala essa questão dos hebreus, é porque, sei lá, ele quer resgatar talvez na memória do faraó, Abraão e Isaac, sei lá, que tiveram contato com o faraó? Eu sei que pode não ser o mesmo faraó. Provavelmente não é, mas o Egito, ele guarda, né, as histórias. Não sei se guarda num nível tão detalhado assim, mas... Lembrando que faraó é o título, né? Então provavelmente não é a mesma pessoa, mas talvez tenha um próprio artifício literário aqui do próprio Moisés para lembrar o povo que tá para entrar na terra. E só falando, para não passar batido esse negócio do faraó, né? É outra coisa muito engraçada de ver os comentaristas se degladiando para tentar decidir qual foi o faraó. É uma luta em glória, viu? Mas ok, eu acho que já dá pra gente seguir no sonho do padeiro, né? Que afinal de contas, se o copeiro foi preservado e vai recuperar sua posição aí, o sonho do padeiro, como o Thiago falou, é igualzinho, né? Então vamos lá, a partir do verso 16. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: este é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Que saia justa! Que saia justa!
Porque, José? caramba, ele acabou de falar, você vai voltar pro teu trabalho e tal, lembra de mim. E aí pro outro, então, você vai morrer, sabe? O gato subiu no já telhado. pensou? Né? Mas ele fala na lata igual, né? É uma situação realmente uma situação muito complicada, né? Uhum. Claro que ele tá como um intérprete, né? Alguém que foi consultar e pode ser bom, pode ser ruim, mas é uma situação muito complicada, né? Mas por que é igual, Thiago? Então, quando você lê o sonho, né? Você tem lá 3 cestos de pães. Um era o padeiro. Beleza, Um era o padeiro, cuidava dos pães. O outro era o copeiro, cuidava do vinho. Então, no outro tinha 3 ramos lá da videira e ele pega o copo e dá na mão de Faraó. Agora você tem 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a cabeça e tal. Eu nunca ia interpretar que isso era negativo. Exato. Mas é que o pão nunca chegou pro Faraó. Bem, mas... Os pássaros comeram antes. Claramente. E da cabeça dele. Foi o que você falou, o padeiro ficou animado, né? Falou, opa... A interpretação do primeiro é favorável, a minha é parecida, vamos lá, né? Que eu devo voltar a servir o Faraó também. Parece que não, serviu os pássaros. E, cara, tem que contar um episódio aqui uma vez. Porque a gente lê aqui, porque o cesto era cheio de pães e também estudando a gente descobre que era muita coisa na cesta, né? Tem comentaristas até que tenta dizer... Que tipo de sortilégios não, que tipo de pães sortidos tinha lá, bolos e tudo. Mas enfim, parece que é muito grande, não é uma cestinha de café da manhã que você leva pra sua esposa no aniversário dela, sabe? É algo bem grande. E aí diz que vem os pássaros e comem tudo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pássaros atacarem a sua comida, mas, cara, é insano. Uma vez eu fui viajar com a Renata e o Lucas era criancinha ainda. E a gente tava num hotel que tinha essas praias do hotel, assim. Então, na região dentro do hotel, eles serviam petiscos ao longo do dia. Então, a gente ia lá, enchia alguns pratos e levava pra praia pra comer. E aí, como o Lucas tava muito pequeno, a Renata falou, eu vou ficar aqui no guarda-sol com ele. Até porque se a gente saísse ia perder o lugar. E você vai lá e pega. E aí tinha churrasco, um monte de petisco. Eu enchi uns 2, 3 pratinhos... Levei pra ela e falei, agora eu vou voltar a pegar bebida. E aí quando eu tava voltando, no caminho assim, eu ouvi assim um bando de gaivotas em cima da praia, assim. E aí vindo e tipo, não conseguia ver muito bem o destino delas. Eu falei, caramba, quanto pássaro. Aí eu terminei de descer o degrauzinho que pisava na areia. Aí quando eu olhei, elas tinham tomado o guarda-sol inteiro da Renata. Coitada. Aí eu fui correndo, meio que derrubando as bebidas quase. Aí no que eu cheguei lá, por 2, 3 pratos lotados que eu tinha pegado, eles sumiram em 10 segundos. Porque os pássaros picaram tudo, não sobrou nada. E tava a Renata gritando, sai, ai meu Deus, sai daí. Nossa, cara, muito louco. Muito insano que os pássaros conseguiram fazer ali em tão pouco tempo. E aí, essa é a figura que me vem à mente todas as vezes que eu leio. Por isso que você liga texto com algo ruim, tá vendo? É verdade. Ainda bem que os pássaros não atacaram as carnes da Renata nem do Lucas. Ainda bem que não atacaram eles, né? Não, mas a gente vê em filmes esse negócio dos pássaros bicando e comendo os olhos. Tem, assim, pássaros quando eles querem ser bem agressivos com pessoas, eles são. Tanto que eles comem a carne do padeiro aqui depois que ele é morto, né? E aí o paralelo que a gente falou no texto anterior é quando José diz que dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça. Elevará sua cabeça, né? Só que no poste. Exatamente. Então o paralelo é com a cabeça aqui de ambos. Um vai retornar à sua posição e o outro vai ser morto, né? Vai ser ter sua cabeça retirada, né? E aí tem o detalhe do aniversário do faraó. Que a gente já vê que aniversário é comemorado há muito tempo já, né? E eu li em um comentário de que era uma festa que era comum. Inclusive, lembra do Novo Testamento, quando Jesus vai ser condenado, que tinha uma festa onde um prisioneiro era solto? E aí pediram para soltar Barrabás? Uhum. Parece, alguns comentaristas sugerem que no aniversário de Faraó isso acontecia. E o copeiro foi absolvido, né, nessa festa onde que um prisioneiro era absolvido, e o outro foi condenado, que era o padeiro. Né? Certamente houve uma investigação aqui, como a gente falou. O texto não se preocupa em declarar o que aconteceu de fato,
mas é certo que o padeiro deve ter feito algo aqui de muito grave. E que o copeiro tem condições de recuperar confiança, Exato. né? Porque, enfim, ele vai servir a bebida Exato. pro faraó. Um foi inocentado, visto que era inocente, o outro culpado. A gente não sabe o quanto esse julgamento foi justo ou não, o texto não se preocupa com isso, mas aparentemente o que ele fez foi muito sério, a ponto dele ser, né, o que o texto nos mostra aqui é que ele teve a sua cabeça pendurada em um poste. Né? Não foi só apenas a morte, foi uma execução exemplar. Daquelas que, olha, se você fizer isso aqui, é o que vai acontecer com você. Ele não morreu assassinado no calabouço, né? Todo mundo vê aí, ó. Exposto. Público. Mas o objetivo do texto, né, gente, não era contar os pecados e absolvições aqui, mas era deixar o gancho pra saída do José, que dá todo indício de que vai acontecer, mas não acontece. Pelo menos não agora. Exato, é a quebra de expectativa, né? Né? Ó, você vai ser levado novamente a oficial lá, lembra-se de mim. Opa, então José vai sair aqui, vai acontecer alguma coisa boa com José finalmente, né? Tá só sendo prejudicado pelos outros até agora, pelos irmãos, pela mulher de Potifar e tal. E aí o texto termina como uma expectativa frustrada, né? O chefe dos copeiros se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Não é só esqueceu, né? É completamente. É interessante isso, cara. Na vida real isso acontece muito. As pessoas, quando elas... Entre amigos, colegas, assim... Quantas e quantas histórias eu conheço de pessoas que, não, crescemos juntos e fizemos coisas juntos. E aí uma das partes, ela é bem sucedida, acaba se dando muito bem e... esquece totalmente quem tava lá atrás com ele. Esquece totalmente. E a pessoa até às vezes fala, quando você estiver lá, me ajuda, sei lá, me ajuda a arrumar um emprego melhor, me leva junto pra outra empresa. Que isso, cara? Agora eu que tô bem aqui, eu sei que se dane. Eu gostei da forma como a NVT traduziu, porque no original tem essa ênfase mesmo, né? No original a palavra não é a mesma palavra, mas ela se repete. Se você pegar as versões mais antigas, a ideia se repete. Vai falar assim: o copeiro não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Ou seja, há uma ênfase. Ele não se lembrou, ele se esqueceu. É uma repetição da ideia. E aqui a NVT, para traduzir essa ênfase aqui, se esqueceu completamente. E não pensou mais nele ainda, né? 3 vezes. Eu fico imaginando o passar dos dias pro José. Porque, óbvio, assim, passou o dia. Os dois foram soltos. A informação pra ele deve ter chegado. O copeiro foi reabilitado lá ao seu cargo. Aí ele fala, beleza, qualquer momento agora, né? Ok, vai passar a festa. Não é no dia da festa, porque enfim, tá muvuca da festa e tal. Aí passa um dia, passa uma semana, passa 2, passa um mês. Cara, é difícil trabalhar o coração em situações assim, né? Mas aparentemente o José lidou bem, ou pelo menos o texto não quis contar pra gente como o José lidou com isso. Porque a gente vai ver no próximo capítulo que a história vai se desenrolar, mas não vai colocar o sentimento do José aqui de espera. Mas a gente sabe que tem momentos em que é hora de esperar mesmo. Às vezes vai ser uma semana, às vezes vai ser 7 anos. E às vezes não vai ser também, né? A gente não conhece os planos de Deus. E a gente tem que continuar confiando nele e tendo ele como nosso Senhor. Bem interessante, um texto um pouquinho menor, mas com vários elementos importantes para o desenvolvimento da história de José aqui, né? E aí no próximo capítulo, capítulo 41, quem vai ter o sonho é o próprio faraó, né? E aí sim, quem será que vai ser lembrado para interpretar os sonhos do faraó? Vamos ver. Quem será, né? Mas a história vai se desenhando. O roteiro dessa história é muito legal, né? É bem cinematográfica a coisa, é impressionante. Tanto que dá pra fazer um filme muito legal. Fizeram, né? Desenhos, filmes já tantas vezes, peças de teatro. Que segue direitinho a tal da jornada do herói, né? Quem acha que foi inventado depois, ó. No roteiro de Deus já existia lá a jornada do herói. Muito bem, obrigado, senhores ouvintes, por mais uma semana aí junto com a gente. A gente se ouve na semana que vem, voltando pro capítulo 41. De novo, obrigado, Thiago, obrigado, Carol, pela manhã gostosa que vocês deram de presente pra mim aí. Não se esqueçam,
Temos lá o canal no Telegram para você continuar, para você conversar com a gente. Não se esqueçam de ajudar esse ministério a crescer. Isso você pode fazer tanto divulgando isso. É muito importante que as pessoas encontrem isso para que as suas vidas sejam transformadas do jeito que está sendo transformada a sua. E se você quiser se envolver financeiramente com a gente, tem toda a descrição de como você pode fazer isso na descrição do programa, tá bom? Muito obrigado e até semana que vem. Obrigada, pessoal. É sempre um prazer conversar com esses dois Thiagos e ser edificada. Então, espero que vocês também estejam sendo. Até mais. Até mais, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo. Espero que esteja sendo um incentivo para você estudar a palavra de Deus aí, estar sempre mais perto do Senhor e você esteja aprendendo assim como nós temos aprendido a cada semana. Abraço a todos.